Fala galerinha, tudo certinho? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal, uma aula para ajudar você a se dar bem na sua redação do Enem, ok? E para aqueles que são meus alunos, nós tivemos essa aula aqui lá na escola, 12 dicas sobre o que você não deve fazer na redação do Enem. Eu resolvi gravar essa videoaula para trazer a memória daqueles que esqueceram aí um pouco daquilo que a gente falou na sala de aula, ok? Então presta atenção, são dicas assim preciosas que você não deve realmente esquecer. A primeira delas é não fale com o leitor. Tem muitos alunos que escrevem como se estivesse falando com alguém, dando conselho para alguém. É muito comum ao corrigirmos redação do Enem, alguns alunos colocarem assim: olha, você não deve fazer isso. Eu lembro de uma redação que eu corrigi sobre a permanência da violência contra a mulher, que muitos alunos, como se estivesse conversando com a mulher: mulheres, denunciem, não fiquem de boca fechada, ligue para a polícia, enfim. Essa conversa com o leitor, ela deve ser evitada. Então, não fale jamais com o leitor. Não entre nessa também de querer dar conselho, tá certo? Como diz aqui, ó, você pode mudar o mundo. Essa então é a primeira dica, é como se você estivesse ditando regra, para o leitor. A segunda coisa, não use ditados populares na redação. Como diz o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Esse tipo de coisa, gente, é para você usar no dia a dia, mas que não cabe numa redação. Por mais interessante que você ache, pode ser que em uma determinada situação você poderia até usar, é até pertinente, mas via de regra você deve evitar. Terceira coisa, não faça letra muito grande. Tem alunos que gostam de, como se ele estivesse querendo enganar o avaliador, e aí ele escreve uma letra muito grande. Não é necessário isso. Presta atenção, lá na sua redação você vai encontrar 30 linhas, um espaço de 30 linhas para você escrever, mas você não é obrigado a escrever as 30 linhas. Você pode fazer uma boa redação aí com 20, 23 linhas, 24 linhas, enfim, você consegue fazer um bom texto. Então não precisa exagerar na letra. Assim também como deve-se evitar fazer letras pequenas, certo? Letras muito pequenas. Observa também as margens da sua folha, da folha de redação, para que você não venha ultrapassar a margem dela. Próximo aí, ó. Não use generalizações. Exemplo de generalizações: ninguém respeita o trânsito. Olha, isso não é verdade. Você poderia colocar aqui, ó, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas não respeita o trânsito. Assim como, ó, todos os políticos são corruptos. É verdade que muitos políticos são corruptos? Sim, é verdade. Mas você não pode generalizar dizendo que todos os políticos são corruptos. Isso é uma inverdade e ela não deve estar na sua redação. Por mais que você ache que todos são, mas você não pode usar isso num texto de redação. Por que não pode? E esses argumentos, eles são inconsistentes, eles não têm consistência. E a sua base argumentativa, ela precisa ser consistente. Próximo ponto, não use gírias ou palavras vulgares. Eu já tive a oportunidade de corrigir redações do Enem, e é incrível como que as pessoas têm facilidade para fazer isso. Muita gente usa palavreado chulo, inclusive, até xinga o suposto avaliador que vai ver a sua redação. Então não precisa disso, gente. Então não use gírias, expressões, tipo assim, tá ligado, e não usar termos desnecessários, ok, gente? Então não faça isso, por favor. Não confunda o significado das conjunções na redação. Se tem uma coisa que você precisa aprender a usar,
são as conjunções. As conjunções precisam ser bem empregadas e você precisa utilizá-las abundantemente, na medida do possível, na sua redação. Conjunções tipo porém, mas, entretanto, no entanto, para falar das adversativas. Você pode usar o portanto, que é uma conjunção conclusiva, dessa maneira, desse modo, isto é, ou seja, na medida em que, ou à medida que, essas conjunções, termos como em primeiro lugar, certo? Ademais, precisam estar presentes, só que você precisa saber empregar essas conjunções. Caso contrário, você pode tornar o seu texto incoerente, ok? Então, não confundir o significado das conjunções. Eu vou preparar uma videoaula, uma aula aqui para vocês sobre o uso das principais conjunções e quais as principais conjunções que você vai usar na sua prova, ok? Não omita as preposições. Isso aqui eu vou preparar uma aula especialmente para falar sobre isso, principalmente as preposições que elas vêm acompanhado do pronome relativo. O texto está aqui, depois você dá uma lida aí, mas nós vamos nos aprofundar melhor nisso numa próxima aula que a gente vai gravar, tá certo? Atente ao uso dos pronomes relativos que, quem, o qual, o cujo, né, e as suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas. Se na oração iniciada pelo pronome relativo houver a exigência da preposição, ela deverá aparecer obrigatoriamente antes do pronome relativo. Um exemplo que nós podemos dar aqui para vocês. Nós lutamos contra muitos inimigos. Se eu, numa determinada construção frasal, eu quiser usar o pronome relativo e colocar assim, os inimigos contra os quais lutamos. Então você não poderia simplesmente dizer assim, os inimigos com que lutamos. Não, aí você dá uma outra ideia, porque quem luta, luta contra alguém. Então os inimigos contra os quais lutamos. Beleza, gente? Eu vou dar uma aulinha especial só sobre esse assunto e aí a coisa vai ficar bem clara para vocês. Deixe o internetês para a internet. Aquelas abreviações, né, do VC para você, PQ para porquê e outras coisas mais que nós usamos na velocidade, né, na rapidez da internet. Essas coisas precisam ser evitadas, ok? Jamais encha linguiça na redação do Enem. Você sabe muito bem o que é encher linguiça, é ficar perdendo tempo, é ser prolixo, é falar e não comunicar nada. Então a sua linguagem ela precisa ser clara e objetiva, ela precisa ir logo ao ponto. Não adianta você ficar, dando voltas. Você precisa ser claro, você precisa ser direto e com coerência. Não adianta ficar enchendo linguiça achando que vai enganar o avaliador, que não vai. Deixe piadinhas e deboches para os seus colegas. Então, na redação, use seu senso crítico com coerência. Não faça críticas levianas e respeite os direitos humanos. Vocês sabem muito bem que na redação do Enem, geralmente os temas tratados têm a ver com problemáticas sociais. E muitas vezes, ao se referir aos assuntos, por exemplo, citando mais uma vez o caso de violência contra a mulher, ok? O assédio sexual, digamos, aí às vezes muitos alunos colocam, tem que pegar esse infeliz e tem que matar, tem que fuzilar, não sei, sabe? Esse tipo de coisa, se você colocar na sua prova do Enem, você não respeita e a sua prova provavelmente ela vai ser zerada. Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, gente, não está necessariamente nesse tópico aqui, mas
é importante também falar para vocês. Tem muita gente que às vezes quer aproveitar esse espaço aqui da redação e às vezes quer deixar uma mensagem lá para quem vai ler, às vezes uma mensagem: Jesus te ama, Deus é com você, Deus é mais, só Jesus Cristo salva. Ok, pessoal? Esse tipo de coisa, gente, esse tipo de mensagem, ela não é adequada para esse momento. Respeitando aqui a fé que cada um possui, a que cada um professa, você não vai usar esse espaço da redação para fazer isso. Porque se você o fizer, você vai ser penalizado, você vai perder pontos na sua redação. Então você não pode fazer. É importante que você evite isso, ok? Evite escrever na primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, evitar de usar a primeira pessoa, né? Tanto o pronome quanto o verbo relativo. Certo, pessoal? A esse pronome. Então, principalmente é muito comum nas propostas de intervenção, ou seja, na conclusão da redação, muitos alunos colocarem assim: portanto, precisamos fazer isso, sabe? É preciso que nós nos mobilizemos e mobilizemos a sociedade para que esse problema seja amenizado. Não pode. Você deve evitar tanto usar a primeira pessoa, quanto usar a primeira pessoa do singular, quanto a primeira pessoa do plural. Tanto eu, quanto nós. Ok? Muito cuidado com ambiguidade. Isso aqui é muito interessante, gente. A tal da ambiguidade. A ambiguidade é o seguinte... O que é ambiguidade? É quando você, ao escrever alguma coisa ou ao falar alguma coisa, a pessoa que está lendo o que você escreveu ou ouvindo o que você falou, ela não tem ideia necessariamente do que você está falando. Ou você fala uma coisa com um sentido e ela entende com o outro. Isso é ambiguidade, ok? Então, evite ambiguidades na sua redação. A ambiguidade é o resultado de textos mal elaborados. Ela surge quando uma mesma frase possui sentidos diferentes, contrários até, confundindo interpretação e a intenção do autor. E aqui tem um exemplo muito legal, ó. Houve discussão sobre o tráfico de drogas na escola Maura Abalri. Quem lê essa frase, gente, ou quem escuta essa frase, qual é a ideia que tem? Uma das ideias que pode ter de imediato é que na escola Maura Abalri está havendo tráfico de drogas. Olha, houve discussão sobre o tráfico de drogas na escola Maura Abalri. Só que a ideia não foi essa. A intenção da comunicação aqui era outra. É de que na escola Maura Abalri houve uma discussão sobre o tráfico de drogas. E olha que interessante, como é que eu desfaço essa ambiguidade? Nesse caso aqui, a simples inversão das orações. Ó, na escola Maura Abalri, vírgula, houve discussão sobre o tráfico de drogas. Então, quando eu escrevo dessa forma que está posta aqui, a ambiguidade. Mas quando eu escrevo na escola Maura Abalri houve discussão sobre o tráfico de drogas, eu desfaço então essa ambiguidade. Então muito cuidado na hora que você escreve o seu texto, faz o rascunho. Depois que você fizer o rascunho, aí você lê de novo o seu texto, corrige o que precisa ser corrigido, vê se não tem nenhuma ambiguidade e aí escreve definitivamente o seu texto. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Fica com Deus.